A conversa de hoje vai ser com Hugo Deigman, meu amigo, poeta, escritor, músico e chefe de cozinha. A gente falou sobre anarquismos, sobre o veganismo. Será que a comida tem um preço que pode ser justo? Será que a gente pode precificar comida e água? A gente discutiu também sobre as culturas e a educação marginal. Acompanhe com a gente o assunto e mande aí seus comentários e sugestões. Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Boa tarde, Hugo Deigman. É um grande prazer poder conversar com você, matar a saudade sua. Gostaria que fosse aqui pessoalmente em Nova Era, aqui em casa, mas aí com essa crise aí, essa pandemia global, a gente tem que usar as ferramentas que ainda bem que a gente tem, porque pelo menos a gente não deixa de fazer uma conversa olho no olho, bater um papo, e eu não deixo de aprender um pouco com você, que é realmente uma das pessoas que é referência para mim no meio cultural, social, inclusive intelectual. E para mim é uma grande honra sempre trocar uma ideia com você. Obrigado por aceitar o nosso convite e por bater esse papo conosco aqui hoje, viu? Ô, velho, que massa é eu poder falar contigo, assim, de amigo para amigo, né? Eu sempre considero amigo as pessoas que eu almocei e dormi na casa delas, sobretudo. São as pessoas que eu chamo de amigo, né? E massa, cara, eu acho que a amizade talvez seja o maior fazer político, né? Então é isso aí. Que massa poder estar aí, podendo falar com vocês também. Da hora pra caramba. Valeu, Hugo. Ô, Hugo, hoje eu gostaria de aprender um pouquinho sobre anarquia ou anarquismo. O como que a gente pode definir isso assim de uma maneira bem concreta, algum exemplo. O que você acha que é ser anarquista hoje em dia e como que você enxerga isso também com a sua experiência? O que você tem para nos dizer? O anarquismo, né, é uma corrente de pensamento que está alocada, vamos dizer assim, à esquerda, embora alguns anarquistas recusem essa premissa, né? Eu mesmo já recusei. Só que acho que quando são momentos de luta, né? Quando a coisa ferve, né? A coisa esquenta, igual tá agora aí, é importante a gente saber aonde a gente se situa dentro desse espectro. Não por uma questão de ter um carimbo e falar eu sou isso e pronto, porque muitas vezes as pessoas repetem discursos e não refletem na prática, né? Então, o que também não é nenhum pecado, né? Então, assim, isso acontece, a gente faz isso mesmo, é da vida, né, mano? É, é importante a gente juntar discurso e ação. Só que eu particularmente, quando eu começo a ver o que são as pautas e tal, que as pessoas estão buscando e essa busca pela superação das desigualdades, né? Então eu percebo o pensamento anárquico como algo que estaria nesse campo à esquerda, né? O que acontece é que o anarquismo muitas vezes não se identifica com as ideias que vamos falar assim, advogam em favor do Estado como sendo, principalmente como sendo um elemento fundamental para transformações das relações humanas, inclusive as relações econômicas. Então assim, muito mais do que só uma negação simplória, né, da questão do Estado, é, é um pensamento que visa pensar formas de organização, né, estabelecer formas de organização que sejam formas que superem a questão do Estado. E quando a gente fala do Estado, é o personalismo, é a institucionalização dos meios, né, como aconteceu com os sindicatos, por exemplo, é, é a, enfim, é o sufrágio universal, né, uma eleição personalista, né, que foca em líderes específicos, né, onde os conselhos são verticais, né, eles não são horizontais. Mas assim como outros pensamentos de esquerda radical, né, também pensa no fim da propriedade privada, e acima de tudo o fim do Estado, mas sem um fenômeno transitório do fim do Estado, como é o pensamento comunista também, marxista,
sem um fenômeno transitório que use o Estado para isso. Então, a ideia é superar o Estado, né? E como isso se reflete na prática, né? A gente tem alguns momentos históricos assim que são muito importantes, né? Que são referências que a gente tem, referências históricas que a gente acaba dando sobre isso, são referências europeias, né? A gente fala da Comuna de Paris, a gente fala do episódio da Espanha em 36, né? Mas durante várias etapas da vida da gente mesmo, da vida cotidiana da gente mesmo, a gente toma decisões e se organiza de formas onde não é a questão do Estado que está presente, né? É a questão do bem comum mesmo. Isso seja em qualquer relação, né, mano? Seja em qualquer experiência de vida e mesmo ideológica das pessoas, né? Elas acabam se organizando para estabelecer algo que seja importante para o bem comum, né? Seja naquele momento, em algum futuro próximo, né? E, e a gente pensa que podem haver, né, como isso já foi mais forte na humanidade, hoje o anarquismo está um tanto apagado nesse sentido, né, no sentido da organização anarquista, né, a gente percebe que está bem apagado dentro do ambiente da esquerda, embora eu também perceba que as pessoas identificadas com a esquerda também aumentaram em número, né, mas é isso, cara. Acho que quando a gente traz isso para a vivência cotidiana, quando a gente fala de juntar discurso e ação, tá justamente nesse tipo de trato, né? De não verticalizar, não aceitar também a verticalização das relações, né? Se posicionar horizontalmente frente às decisões que tenham que ser tomadas, mesmo nas condições que a gente acaba se submetendo, condições de trabalho, condições de emprego, né? Muitas pessoas identificadas com o anarquismo estão fichadas em ambiente de trabalho, né? Então o que também não é nenhum erro, né? De discurso, o erro não está na pessoa ter um trabalho, o erro está em o trabalho ser um trabalho vertical, né? A relação de trabalho ser vertical. Então, assim, é meio que isso, cara. E talvez traga algumas consequências, assim, principalmente consequências materiais, às vezes de relações também, porque algumas pessoas não aceitam isso, né? Se horizontalizarem, elas acham que elas são mais importantes do que as outras e que elas podem mais que as outras por causa de suas posses, por causa de seus títulos, por causa de suas enfim, de virtudes que não são comprováveis. E ainda que fosse, né, existe essa demanda pela recusa desse tipo de argumento de autoridade, como se, enfim, uma verdade pessoal, sobre uma ótica pessoal, por mais que seja de uma pessoa preparada, tá acima de algo que pode ser bom e benéfico para o coletivo mesmo. Não falo nem na questão democrática de um grupo ou outro, né? Mas uma questão coletiva mesmo. Então, assim, não sei se ficou muito claro, mas a gente vai destrinchando isso daí. Tem um tema que está muito na pauta do dia, inclusive dos nossos adolescentes atualmente, nas suas buscas na internet, que é o anarcocapitalismo. Isso está gerando muito engajamento atualmente, então eu gostaria que você falasse um pouquinho se é possível o anarcocapitalismo, o que você pensa sobre esse tema. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo também que vai ter essa curiosidade. Ô, velho, eu posso dar uma resposta curta e uma resposta um pouco longa, né? Eu vou dar a resposta curta primeiro, porque fica mais fácil de entender, né? O anarcocapitalismo dentro da perspectiva socialista, é a mesma coisa que nacionalsocialismo, se é que você me entende. Então, assim, se foi possível estabelecer, dentro da discussão sobre o socialismo, foi possível que um grupo pudesse estabelecer um pensamento nacional socialista, né, que, esclarecendo melhor, é o nazismo, né, ele carrega o socialismo no nome, e ele não é socialista, definitivamente. O anarcocapitalismo pode colocar o anarco no nome, não tem problema nisso não, mas definitivamente ele não é anarquista, né? Então, assim, ele usa o termo como uma simples questão semântica, né? Porque eles falam da não intervenção total, da não existência do Estado
no que diz respeito às intervenções econômicas, né, que às vezes o Estado acaba fazendo seja para corrigir algumas desigualdades, seja para beneficiar as classes que o tomam, né, que o dominam, a classe que o domina, né? Enfim, mas não guarda um argumento de coerência. Eu já tentei ler, assistir vários vídeos, assim, porque eu sou bastante curioso, né, com essa questão. Mas dentro da própria história do pensamento anarquista não faz sentido, porque dentro da, da, da retórica anarquista e do que se tem de obras assim que hoje a gente convém chamar de obras que estabeleceram o que seria o pensamento anarquista, ou então episódios assim históricos que chegaram, né, nessa forma de concepção. Nega-se deliberadamente, primeiro, a propriedade privada, que o capitalista ele não é muito, aliás, pelo contrário, né? Ele é a favor 100% a favor da propriedade privada do meio de produção. É, ele Eles têm a questão eu vou usar essa palavra com certo receio, assim, porque eu não acho que é a palavra certa para isso, mas eu não, na falta de uma palavra melhor, né? O lance da ostentação, da grana, de poder ter coisas e se mostrar como alguém eficiente porque você ostenta as coisas caras que você pode comprar e aquilo que você pode ser dono, né? A partir do capital. E quando você é dono de coisas a partir do capital, você automaticamente tem que explorar o trabalho das pessoas, seja de uma maneira que o capitalista considere justa, vamos dizer assim, pagando bem, né? Eu particularmente não considero, mas enfim. Mas no trato da relação da organização desse tipo de trabalho, não tem como ser anárquico. O capitalista ele vai ser o detentor do poder vertical daquela situação, né? Ele não vai horizontalizar a relação, ele não vai horizontalizar os ganhos, e se ele, a partir do momento que ele horizontaliza a relação e os ganhos, ele deixa de ser o capitalista, né? Então não guarda coerência. Eles têm um discurso coerente para eles, mas não guarda coerência com o anarquismo, vamos chamar assim, clássico, né? Não guarda coerência com isso. Eles têm um discurso que é coerente para eles, né? Que é a não existência do Estado e a existência apenas do capitalismo. O que para nós, assim, de toda a esquerda, que acabamos concordando, né? É que o Estado, ele é o Estado porque ele é capitalista. Então, mesmo o comunismo que defende um Estado absoluto, de certa forma, ele concorda que o caráter capitalista do Estado tem que ser destituído, para que o Estado seja superado e a gente chegue ao comunismo, né? A sociedade sem Estado. Então mesmo nos pensamentos radicais, assim, à esquerda, eles não guardam nenhuma coerência com o pensamento de esquerda, né? Então é só uma questão, acho que semântica, assim, e polêmica, e porque é bonito, né, velho, falar que é anarquista, que, né, de certa forma, né, que é luta pela liberdade, não sei o quê. Eles usaram a palavra anarco, é a mesma coisa que eles usarem a palavra liberdade, eles se consideram libertários. Eles se consideram libertários. E vamos deixar claro, cara, a Companhia das Índias Ocidentais, por exemplo, né, que inclusive esteve em guerra com o território brasileiro durante a colônia, era iniciativa privada, né? O comércio de escravizados africanos, não gosto de falar escravos, né? São sempre escravizados, né? O comércio de escravizados africanos, ele teve uma determinação por parte de um Estado, mas ele era feito por empresas privadas, holandesas, né? Então, assim, a Vale hoje aqui é uma empresa privada, né? E que não respeitou, por exemplo, as determinações do Estado,
E a gente teve seja bom, seja ruim o Estado, eles vão respeitar as determinações de segurança, né, do Estado. Eles falsificaram isso. Há pouco tempo, a Volkswagen, que diga-se de passagem é uma empresa nazista, né, fundada por Hitler, o capital dela hoje está totalmente alocado no território americano. Eles falsificaram indicadores de poluição, cara, em veículos deles que saíram, se eu não me engano, para se eles estivessem abaixo de uma emissão lá de poluentes, eles receberiam incentivo fiscal, né? Diminuiria o imposto. E eles falsificaram os indicadores dos veículos, cara. Então, assim, isso é um escândalo global e no Brasil aqui pouco chega, né? E é uma empresa privada, cara. Então, assim, eu não sei que argumento que eles guardam com a ideia que eles têm para poder falar que isso é liberdade, entendeu? Então é o mesmo princípio. É uma questão semântica e que, para mim, guarda muito pouca coerência com a realidade, principalmente com relação ao que as esquerdas, né, é, pensam sobre liberdade ou sobre a ausência de Estado, né? Ou o que o próprio capitalismo é, né? Então, assim, para eles tem uma coerência, cara, mas pro que a gente pensa mesmo é só um abuso da palavra. E pra gente eu acho graça, mas para mim às vezes soa quase como um insulto, assim, velho. Fala assim, que isso, mano? De onde vocês tiraram essa ideia de anarcocapitalismo, cara? Vocês estão viajando muito, cara. Puta merda, tô viajando demais. Me dá dessa aí que eu quero. Ou, e a gente sabe também que além de você ser um artista das letras, da música, é também artista da cozinha, né? Nós tivemos o privilégio de fazer um workshop com você aqui no restaurante Ora Bolas em Nova Era, e aí a gente aprendeu a fazer muita coisa gostosa. E eu gostaria de saber assim, um pouquinho também sobre o veganismo, sabe? Você que além de ter a teoria também tem a vivência, tem a cozinha também, que é muito importante. Falar pra gente um pouquinho como que isso entrou na sua vida, um pouquinho do conceito do veganismo e se tem como relacionar veganismo e anarquismo, como é que você enxerga a relação das duas coisas, se é que ele existe. Então, a relação entre as duas coisas, ela existe, né? Muitas pessoas que eu conheço aí que se percebem anarquistas se identificaram com a prática do veganismo logo de cara, justamente por causa disso. E alguns eventos aqui no Brasil mesmo, que defendiam a causa vegana, os primeiros que eu tive notícia eram eventos anarquistas, né? Então, ou anarquistas ou, vamos dizer assim, associado à cultura de rua, à cultura de esquerda, né? Movimentos aí principalmente ligados ao que eu conheci, principalmente ligados ao hardcore. Embora com certeza tivessem outros, né, velho? Algumas pessoas tomam adesão pelo vegetarianismo por uma questão espiritual, talvez seja a mais relacionada, outros por uma questão de saúde, né? E eu penso que quando a gente fala nessa questão espiritual, sem a presença da religião institucionalizada, uma coisa que, é, que nos faz sentir, vamos dizer assim, crescidos por dentro, vamos falar assim, né? E que é a gente pensar na relação com o outro, né? E o outro é o ambiente, é a outra pessoa, é o outro animal, né? É aquilo que tá fora de você, que de certa forma tá dentro também, né? É quase a mesma matéria, vamos dizer assim, sei lá. E a questão da saúde, né? Principalmente, se relaciona com o pensamento anarquista, né? Porque isso aí já é uma visão pessoal minha, né? Uma coisa minha, assim. Eu acho que quando a gente busca consumir coisas, vamos dizer assim, naturais, né? E naturais mesmo, não é um produto natural, um rótulo natural, uma coisa da terra. A primeira relação que a gente corta é a relação com o dinheiro, né? Porque isso não tem que ser necessariamente pago. Isso pode ser
provida através de formas coletivas de se prover isso daí. Então, a primeira relação que se corta é essa relação com o mercado, né? E, e automaticamente com a propriedade privada, porque a partir do momento que a gente quer garantir segurança alimentar e uma segurança alimentar saudável, né? A gente tem que coletivizar o uso da terra, né? A gente não pode usar a terra para competir com uma outra empresa que fabrica alimento, por exemplo, né? Então é uma coisa que acaba se relacionando nesse sentido, né? E por experiência própria, eu sei que isso é mais saudável. Eu já percebi que isso é mais saudável. Eu já fui uma pessoa bem mais obesa, já fui uma pessoa com vários problemas de saúde, né? E porque o veganismo tem o veganismo trash também. Quando a gente trata só da alimentação, né? Tem a alimentação trash também. O cara só se ocupa em não comer derivados animais, né? Mas a partir do momento que a gente busca uma relação mais natural com o meio, né, com o ambiente, assim, acaba sendo uma coisa automática, né? Porque, querendo ou não, a pessoa que se torna vegana, não gostando de vegetais, porque acontece também, ela acaba se alimentando mais disso mesmo que pouco. Se for comparar comigo, por exemplo, que deixar eu como maços e massas de verdura num dia, né? Tô aqui comendo um amendoinzinho aqui, um amendoinzinho torrado aqui, ó, com azeite, a pimentinha, né? Aí é o petisco, né? Meus Cheetos. Então, assim, eu acho que se relaciona nessa medida, né? Mas, acima de tudo, acima de qualquer questão, o veganismo, ele é um pensamento, assim como o anarquismo, abolicionista. Ele é abolicionista. Em que sentido? A gente entende que os animais eles são usados como produto, isso é óbvio, né? A gente entende que eles são explorados, né? E que para além do consumo alimentar e tal, existe até um consumo circense dos animais de forma absurda, né? Você vê aí as touradas, as vaquejadas, os rodeios, né? As rinhas que existem aí, né? Então, assim, e não só isso, circos também, animais que vivem confinados durante, não todos os circos, né? Eu sou uma pessoa que ama o circo particularmente, mas não esse aspecto, né? Quando tem, que é, que é confinar animais para diversão humana. Então, assim, os animais acabam sendo escravos do nosso sistema de consumo, né? E é uma escravização que, além do mais, custa muito caro para o nosso sistema capitalista, né? Custa muito caro, e custa muito caro também no que diz respeito aos recursos, né? Se eu não me engano, em 100 anos, são 15 mil espécies de animais extintas, animais terrestres extintas. A gente mata por ano, a gente concorda que a metade da população humana do planeta tem dificuldade de acesso ao alimento. E para metade da população humana ter dificuldade de acesso ao alimento, a gente tem 70 bilhões de animais mortos por ano, que sequer são consumidos, né, em todos. Isso, animais terrestres. Se a gente for passar para animais marinhos, a cifra ultrapassa o trilhão. E se bobear, ultrapassa o trilhão dobrado. 2 trilhões de animais marinhos. Porque muitos não são sequer levados aos frigoríficos, né? Eles são dispensados ali logo na rede. Eles morrem na rede, mas eles não são consumidos, né? Então eles são dispensados logo ali. E muitos deles são proibidos de serem vendidos, o que não proíbe eles de serem pescados, por exemplo, né? Então é uma cifra muito grande, cara. É uma cifra muito grande, é uma cifra enorme. E assim, se a gente quiser fazer a cruel comparação, a descabida comparação, que eu não acho que tem que ser uma comparação que a gente tenha que passar por ela, né? A gente não precisa passar por ela, mas se a gente for parar para pensar dessa maneira,
os nossos problemas humanos, que são graves, que são gravíssimos para nós e que nós temos que fazer de tudo para superá-lo, quando a gente tenta ter empatia com o animal, para a classe animal, vamos chamar assim, é muito, muito mais drástico, é muito pior, é muito mais agressivo, é muito mais assassino, né? Então, assim, a gente não tem que passar por essa comparação, né? É um outro problema, mas é um problema muito grave, cara, e é um problema muito sério. E só para citar um anarquista clássico, né, que é o Bakunin, ele tem uma frase bem clássica dele, que ele fala que o ser humano é o animal que se revolta. E, e o que é mais cruel é que os animais eles não têm capacidade de se revoltar, sabe? Eles não vão fazer um movimento, eles não vão fazer um protesto, eles não vão iniciar uma revolta armada para reivindicar os direitos deles. Isso não vai acontecer. Então, assim, isso mostra pra gente o quanto que a gente é fraco, cara. E eu sou descrente de qualquer ação política. E essa palavra é bem escolhida. Descrente de qualquer ação política quando, por exemplo, a finalidade da manutenção de qualquer sistema econômico ou pensamento político que venha a ser considerado, seja anarquista, comunista e tal, continue incluindo a exploração animal. Entendeu? Então, assim, e eu vou ser bem franco, velho, bem franco. Muita gente, às vezes, muitos veganos, às vezes, não se posicionam assim, não gostam que eu fale isso. Mas eu não sou contra matar, cara. Eu sou contra matar nada. Eu não gosto da ideia de matar, né? É, mas eu sou contra eu matar, né? Mas eu sei que o assassinato, vamos dizer assim, né, é uma coisa que infelizmente existe, sabe? E que na Terra a vida se alimenta da vida. Então, o meu objetivo enquanto vegano é que o veganismo não precisa existir. Se numa demanda natural, a pessoa precisa fazer o uso de uma alimentação animal, por algum intermédio, né, que ela precisou praticar, vamos ser mais claro, né? Ela caçou para comer, ela matou para comer, eu consigo respeitar isso, entendeu? E muito bem, por sinal, e não consigo achar que seja um erro ou mesmo um crime, né? É, mas a exploração, a escravização, o controle do ciclo de vida, né, do animal, né? Então a gente cria vários conceitos que são absurdos. Por exemplo, a gente cria o conceito da inseminação artificial. Inseminação artificial é um nome bonito industrial para estupro, né? Estupro com fins de procriação, né? Então e onde a mãe não vai ter direito à relação com o filhote. Ela vai continuar sendo explorada na amamentação. Então, assim, é pesado, cara. É pesado, né? Pensar que são animais que têm compatibilidade genética de quê? 90% conosco? São muito parecidos, né? Então, só que eles não se revoltam, né? Eles não se revoltam. É, a gente dá o nome, a gente fala do abate humanitário. Porra. O que é o abate humanitário? É o abate rápido, pendurar um animal de cabeça para baixo e sangrar ele rápido. Sabe, dá um choque na cabeça dele que mantém ele vivo ainda, porque o sangue não pode coagular quando ele precisar ser sangrado. Porra de abate humanitário. Esse é humanitário mesmo, é humano, né, cara? É humano que faz essas coisas, né? Que pensa nesse tipo de coisa. Então assim, se a gente for estender esses crimes, né? Para mim são crimes, né? Embora não tipificados em lei. Se a gente for estender esses crimes, né? A gente consegue achar várias, várias identificações com as relações de mundo que o pensamento anarquista busca, né? Que é a horizontalidade das relações, né? Como eu falei antes, a,
Assim, isso numa prática cotidiana, né? Claro que se a gente for pensar entrar em conceitos mais específicos, como o federalismo, como o sindicalismo e tal, que são ideias anarquistas, né? Dentro da perspectiva anarquista, a gente vai colocar isso mais, vamos dizer assim, intelectualizado, mais grande, né? Maior aqui acho que no que a gente está buscando com essa conversa, né? Então é isso, as identificações, cara, são muitas, assim, são muitas, principalmente absolutamente acima de qualquer coisa no que diz respeito com a escravidão, a exploração animal, né? Que é uma exploração de trabalho, é uma exploração de um trabalho, né? E, e aí vai, mas, né, a adesão da juventude que eu vejo assim, principalmente, é porque eu acho que hoje está mais fácil também das pessoas perceberem o quanto nós criamos estruturas nocivas, né, de produção e relações humanas, é, e às vezes e hoje tá mais fácil de perceber, então e tá mais fácil de escolher também, talvez, né? A pessoa ela pode escolher melhor o que ela vai se alimentar. Dentro das classes mais pobres, a carne é um produto caro, né? E dentro das classes mais abastadas, a carne é só uma opção, entre muita coisa boa. Então essa percepção acaba vindo de uma forma ou de outra. Eu não quero estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, dentro desse discurso de classe. Mas as pessoas, elas têm coração, né, velho? Elas têm coração e elas têm mente, as duas coisas estão unidas, né? E então esse pensamento acaba sendo conciliado com a vida que a pessoa tem, seja ela uma pessoa que desfrute de muitos privilégios ou não, né? Eu sou uma pessoa que sempre pude, de certa forma, escolher o que comer, né? Então eu não então quando eu aderi ao veganismo foi por uma questão de escolha mesmo. E eu entendo que muitas vezes a falta de alimento acaba fazendo com que a pessoa não permaneça naquilo dali, né? Eu já estive em situações, né? Situações que eu me coloquei, né? De viagem, de andarilhismo, situações de rua, em que em pouquíssimos momentos eu tive que quebrar a ficha no veganismo, porque eu não tinha outra coisa para comer, só tinha ali um bolo, um pão, alguma coisa assim que me foi oferecido, e tudo bem, sabe? Eu não tenho problema nenhum em assumir isso, em falar disso, e tá tudo certo. Então eu entendo que às vezes a falta acaba levando isso daí. Mas eu também percebo que o veganismo, ele, além da prática, ele é uma busca. Então, assim, a partir do momento que a pessoa está buscando aquilo dali, mesmo, de verdade, por mais que às vezes faça falta esse tipo de alimento, e é isso que eu ouço muito, eu não consigo porque eu não tenho acesso, né? Mas eu já não uso couro, eu já não sei o que, eu já evito, eu já não como não sei o que, sabe? As pessoas estão buscando, cara, elas estão querendo. Então, a partir do momento que a gente consegue se organizar para tornar isso mais acessível, né, a gente acaba provocando isso nas pessoas, ajudando, né? O tal famoso bem comum, né, mano? E você falou da questão da cozinha aí, cara. Cozinha foi uma. Eu tenho um ano que eu não trabalho com cozinha, desde que eu voltei pro Vale do Aço aqui, estava em Florianópolis. É, Mas todo esse tempo trabalhando com cozinha, a ideia foi essa, foi usar. A gente sempre só trabalhei com produtos de agricultura local, né? É, Produtos que foram vendidos a preços módicos, né? Nunca, produtos que nunca foram vendidos caro. A minha mesa eu sempre brincava, mas era uma brincadeira séria, né? Eu não tinha nada à venda, as coisas tinham preço, mas eu não tava nada à venda. Você quer comer? Você precisa de comer para comer. Aqui não vai ser cobrado, mas tem preço, né? O preço é esse, né? Você paga tanto. As pessoas pagavam, né? Mas obviamente, né? As pessoas entendem, né? Ninguém é estúpido. Mas o que eu queria provocar era que o alimento tem que estar acessível a qualquer um sem valor, sem custo, né? E algumas vezes foi assim, cara, e não é uma questão de caridade e tal, né? Vazia, assim, não é nada disso. Pra mim, podia chegar qualquer pessoa ali e falar: posso comer? Eu não tenho dinheiro, posso comer? Pra mim, não. Então, acho que a comida é. Tinha muito essa vontade de provocar esse tipo de relação com o alimento, né? Com a comida, que tinha que ser gratuito, né? Comida e água devia ser. Aí eu vou entrar na questão do Estado. Se o Estado existe, ele deveria existir para proibir,
pagar por comida e pagar por água, né? Então, mas eu acredito que isso só vai ser possível, né, a partir do momento que as pessoas resolverem se organizar para isso, né, sem um intermédio necessário do Estado, não que na atual conjuntura não possa haver. E então, acho que é isso, tô sendo prolixo, né? mas, mas é isso, acho que essa identificação acaba sendo meio que natural. E deixando claro que o veganismo é uma coisa surgida na Inglaterra, que muitas pessoas relacionam o veganismo, e eu não limpo esse discurso, né? Com uma cultura branca, com uma cultura de classe média, com uma cultura liberal e não sei o que, etc e tal. Eu acho que falta um pouco de entendimento com relação a esse tipo de postura, mas eu não limpo isso, não limpo esse discurso, né? E eu acho que ele guarda coerência com a realidade. Acima de tudo, é um discurso real, né? É uma verdade, né? É, de certa forma, né? Mas eu acho que também é um passo, é um passo a ser dado, é um caminho, né? Que a gente pode mudar a palavra, sabe? Mas o passo da liberdade animal é uma coisa que ganhou esse nome, né? Na Vegetarian Society da Inglaterra, mas é uma coisa que já existia, né? Então, assim, e é uma coisa que já existia, é, igual amigos aí do veganismo negro falam, existia na África, né? E é uma coisa que eu pude testemunhar, com um amigo, eu vivi com um amigo senegalês e ele falava muito disso. Ele falava que a comida lá, a carne, geralmente, né? Pouquíssimos pratos têm carne. A carne é um alimento preparado separado. Os pratos da agricultura, da culinária tradicional, é tudo vegano. Por quê? Porque dentro daquela cultura, dentro daquela forma de vida, eles perceberam que não precisava explorar tanto, né, os animais. Então fica mais fácil da gente aprender com eles a chegar a uma forma de não precisar explorar nada, né, e ainda assim desfrutar da vida com prazer, né, mano? Porque a gente tá aqui para isso também, né? Então é isso, velho. Tem várias formas de se pensar o veganismo, né? Mas, enfim. Perfeito, muito obrigado aí pelas respostas, muito interessante jogar a relação também dos dois, da anarquia com o veganismo, achei muito bacana, cara. E melhor ainda que você tenha a propriedade para falar aí das suas experiências, achei interessantíssimo sobre a questão da precificação da comida, e é um tema que depois vale talvez até um vídeo só sobre isso, achei interessantíssima aí a experiência que você teve. Tava lembrando aqui também, junto com o Paulo César, de um projeto que nós fizemos aqui, que é o Margem Urbana. A gente fez na escola da Vila Santa Rosa aqui em Nova Era. Nós organizamos junto com a comunidade lá algumas letras de rap para a gente debater, para a gente discutir. E aí a gente teve a sua presença também aqui. E eu gostaria, talvez, antes da gente encerrar o nosso assunto, você falasse de uma outra coisa que você tem muita experiência, que eu sou muito fã também, que é a cultura marginal, a cultura e a educação marginal. Como é que você vê isso aí na nossa sociedade atualmente, a importância disso, as melhores maneiras de fazer isso acontecer na prática e as experiências que você teve? Como é que você enxerga isso na sua vida e na importância da sociedade tão complexa que a gente vive hoje? Mano, segregacionista e sectarista, né? Muitas vezes a gente sectariza demais a nossa própria luta, né? A gente não consegue sectarizar só no ambiente das ideias e a gente acaba se sectarizando entre a gente mesmo, né? E não tem nada mais burguês do que isso, né? Então é uma coisa que eu particularmente tento fugir, né? Embora eu adore discutir, adoro, né, apontar algumas coisas que eu acho incoerentes, que eu acho certo, que eu acho errado, não sei o quê. A gente tá aí para isso também, mas a partir do momento que a gente aceita suprimir relações de concordância, né, em coisas que a gente concorda, e muitas vezes fechar os grupos, né? É importante ter os grupos de discussão sobre assuntos específicos, né? E não só de discussão, grupos de ação sobre assuntos específicos, principalmente de pessoas que guardam
coerência com a realidade daquilo que está sendo discutido por aquele grupo, né? E que seja importante também que outros grupos entendam isso, né? Mas virou nas mãos de pessoas muito bem paramentadas, né? É uma forma de sectarizar a luta e enfraquecer o nosso meio, que nunca esteve tão grande. Nunca esteve tão grande. Então, assim, né? Eles, apontar para lá, entendem a força que a gente tem, né? Então, assim, e eles usam isso para poder dividir mesmo os nossos, né? O nós, né? E aí a cultura marginal, acima de tudo, acima de qualquer título, nome europeu que a gente queira dar para as coisas, né? Vegan, comunista, anarquista, ou seja lá o que for, a cultura marginal, ela é de fato o pensamento solidário, né? Fraterno e horizontal na prática, né? Do que a gente vê na vida. Não que não hajam debates, não hajam discussões, não hajam pessoas querendo ser, às vezes, mais do que as outras, mas a partir do momento que uma pessoa nesse meio se torna mais do que as outras, ela deixa de ser marginal. E nem sempre isso tem a ver com a classe a que ela pertence ou pertenceu, né? Muitas pessoas que não guardam o mesmo berço, né? Isso é muito importante a ser considerado também. Guardam os privilégios, né? Mas nem sempre guardam o mesmo berço. Abdicam de muitas coisas, assim, isso é algo a ser considerado também. Então, assim, quando eu falo em cultura marginal, eu vejo que eu percebo, né, que é esse ambiente verdadeiro, né, velho? Onde os discursos, assim, os carimbos, né, as tatuagens, elas importam, mas não tanto, né? Elas, enfim, é onde você vai ver mesmo não só as pessoas, né, mas você vai testemunhar as pessoalidades, né, mais do que as personalidades, mas as pessoalidades, sabe? Então, quando a gente dinamiza o acesso à poesia, à escrita, né? Que a palavra tem poder, né, cara? A palavra tem muito poder, cara. E a partir do momento que a gente dinamiza, né, esse acesso, e as pessoas se organizam para ter voz, né? A gente consegue botar em pauta, né? Muita coisa que antes não era botada e botar em xeque muita coisa que era afirmada. E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Então é bom quando isso cresce, assim, em contingente, né? É bom quando a gente percebe isso acontecendo como um fenômeno cultural, e um fenômeno cultural que é diverso, né? Porque tem como você bater no peito para falar que é hip hop e falar que é marginal e não ser nada marginal, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, o metal, que vamos dizer assim, que é a cultura que eu estou mais identificado com ela, é hoje identificado como uma coisa até burguesa e tudo mais, e eu consigo afirmar através de diversos exemplos que não, né? E não que não tenha. Tem banda nazista, né? Então, assim, identificada com isso, que veste e parece comigo, pô, sabe? Então, assim, isso é uma grande merda, né, velho? Só que essa coisa dessa palavra que eu gosto, né, que é o marginal, ela não escolhe esse carimbo, saca? Não escolhe esse carimbo, não guarda coerência com o modismo, né? Aí é onde você olha e fala e vai ver quem é quem, talvez, né? Fique mais fácil de perceber isso daí. Por mais que existam diferenças, às vezes graves, sabe? Mas a gente consegue, sei lá, perceber isso melhor, né? E que o clamor, cara, meu clamor pessoal é que isso reflita na nossa capacidade de organização, né, velho?
enquanto pessoas que são identificadas com essa relação cultural, né? Mas que o marginalismo não seria um fenômeno cultural ou artístico, sei lá, o modernismo ou não sei o que, sabe? Não é romantismo, não tem a ver com isso. Tem modernistas que são marginais, tem outros que não são. Tem românticos que são marginais, tem outros que não são. Então, assim, e a gente pode estender isso a vários compartimentos, né, da cultura, assim, vários setores da cultura que a gente quer, a cultura popular, né? Então é massa perceber quando isso cresce. E a escrita, sobretudo a escrita, né, que é um elemento fundamental, né, hoje da relação humana, até para a gente poder entender a nossa história, que não existe sem escrita, né? A partir do momento que a gente consegue dinamizar isso, seja como for, né, cara, eu vejo o sarau como um espaço incrível de libertação, porque ele pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar, sem gastar nada, né? A gente só precisa de uma coisa, né? Silêncio pro poeta e respeito pelo movimento, que muitas vezes acaba não tendo, né? Por pessoas que, enfim, não estão à margem da cultura marginal, será que a gente pode falar dessa forma, né? É, que vão ali para se parecer e muitas vezes não para estar ali mesmo presente, sabe? É, Aí, cara, você falou dessa questão do sarau. O sarau é para mim uma coisa que sei lá, eu tava ali participando de alguns saraus que eu achei que estava acontecendo só ali, que eu sabia já que acontecia em outros lugares, porque não era um nome que não era incomum para mim. E de repente a coisa passou a ter em todo canto, cara. E muito, sabe? Ambientes acadêmicos, ambientes periféricos, enfim, cara, uma coisa que antes era uma coisa meio, sabe, o sarau, aí ficava as pessoas lá lendo livros, recitando contos antigos, ou então os livros que eu lancei, né, falando sobre, sabe, é, é, não que não tenha valor, sabe, mas tipo, era uma coisa, eu não vou nem dizer elitizada, era uma coisa às vezes muito fechada, sabe? E hoje a gente tem sarau de rua pra tudo que é lado, cara. Isso é muito massa. E gente que. E você viu isso? O que é um sarau de rua? As pessoas que aparecem ali, cara, é, são, entre aspas, todas as pessoas, cara. Sabe? E como é que era o nome daquela senhora que a gente foi na casa dela? Dona Naí Damasi. Você viu aquele monte de MC de batalha louco, cara? Pedindo pra ela declamar mais poesia, velho. Entendeu? Cara, sabe? E, e é isso, mano. E é isso, cara. Isso é muito foda, velho. E são meninos que têm uma poesia incrível também. Incrível também, sabe? E que estão a fim de se enriquecer culturalmente, né? Com experiência de pessoas mais velhas, com experiências de pessoas mais novas, com experiências de pessoas diferentes, como eu, de certa forma, tenho uma vivência diferente da galera do hip hop. E hoje talvez eu esteja mais próximo disso, mas a minha vivência ao longo de 32 anos não foi essa, né? É uma vivência recente. Então, assim, e eles querem ter uma experiência comigo e eu quero ter uma experiência com eles, eu quero ter uma experiência com a dona Naí, eu quero ter uma experiência. Entendeu? Isso é muito massa, cara. Então, assim, isso pra mim que é a cultura marginal, vamos dizer assim, né? Pra mim é isso, cara, sabe? Eu quero alguém mais marginal que a dona Naí. Ela mora na margem do rio, velho. Entendeu? Ela é a marginal, cara, entendeu? Então, assim, isso é muito massa, cara. Isso pra mim é uma coisa assim que hoje se eu fico sem, eu quase fico sem chão, assim, velho. Saca? E hoje a gente tem várias coisas acontecendo, assim, tem o Slam que tá aí bombando, né, cara? É, eu no começo eu fui com muita sede no Slam, não para ganhar nada, mas para poder participar, ir nos lugares, porque eram saraus grandes, né?
e que a galera tava ali para prestar atenção, ouvia o assunto, isso era muito legal. E depois eu cansei do lance da competição, cheguei a ficar meio contra, acabei apoiando o Slam lá no Sul, acabei ganhando, acabei indo pro BR, acabei não querendo ir, acabaram insistindo comigo para que eu fosse, e foi massa, beleza, mas depois eu fiquei, cara, eu não quero isso, não acho isso legal. Aí eu me tornei um crítico da competição, não da poesia, absolutamente. Os poetas são maravilhosos, né? E hoje já mudei isso de novo, já não penso assim mais, já tô afim de colar em tudo que é movimento de poesia, tudo cair para dentro de slam para declamar, porque as ideias elas têm que fluir, cara. Aí se vai ter nota, se não vai. E tem gente que considera isso importante, o ambiente da competição é importante, e tudo bem, cara, a gente gosta de julgar também, sacou? E, é importante ter. É importante ter, porque o conteúdo que tá ali, a gente não acha em outros lugares, velho. Então, assim, eu percebi o tamanho da coisa fraca, que é tentar, de certa forma, se opor a isso daí por causa de algumas divergências que eu considero grandes, mas sabe, tipo assim, tudo bem. Eu não vou ficar me opondo, vou ser claro assim, não vou ficar me opondo ao Islã mais, porque tem poeta de Islã aparecendo na Globo, entendeu? Tem gente que acha isso importante, eu não acho isso uma merda. Eu quero que a Globo se foda, eu quero que caia aquilo dali, entendeu? Mas eu não confio em gente que cresceu com a ditadura militar, né? Cresceu na ditadura militar, fazendo praticamente campanha para o regime, e aí tá agora fazendo oposição a um presidente que quer dar um golpe. Eu não confio, cara. Então, assim, mas tem gente que acha importante estar ali. Eu não quero preservar aquele espaço. Eu acho que estar ali acaba ajudando a preservar aquele espaço, então eu acho que isso é um assunto para discussão, sabe? Mas me opor a um fenômeno de liberdade de expressão e de poesia, cara, e de poesia que guarda vários títulos, né, nomes, né, poesia marginal, poesia periférica, poesia preta, poesia LGBT, poesia seja o que for, sacou? Não dá pra ficar contra esse ambiente, esse ambiente não, essa possibilidade, sacou? Porque o discurso, o que é discutido ali, o que é conversado ali, o que é exposto ali, é mais importante do que tudo, do que o poeta aparecer na Globo, do que a competição, do que as coisas que eu particularmente não gosto. Então, assim, acho que a gente também, até um chamado de atenção, acho que a gente tem que tomar muito, muito cuidado para se opor a determinadas coisas por muito pouco, entendeu? Por mais que a gente ainda continue considerando errado, né? É, eu já fui muito prejudicado por igreja, cara. Eu odeio religião pra minha vida. Eu tô sempre esmiuçando isso nos meus textos, falando sobre isso, argumentando sobre isso, sabe? Uma das melhores pessoas que eu conheci em Florianópolis foi um pastor, sacou? Então, assim, e é um cara que tinha muito a colaborar com o lugar que ele morava e com as pessoas com quem ele se relacionava. Por mais que eu não veja como uma relação horizontal, ele estava ali numa situação verticalizada. Mas quando eu via ele lá, eu via ele se horizontalizando. As pessoas verticalizavam ele e ele se horizontalizava. Então, assim, é um cara que frequentava a batalha de rap lá. Vou dar um salve pra ele, né? O Felipe Nuhara, grande cara aí. Ele frequentava a batalha de rap lá e tal, e declamava umas poesias com algumas visões religiosas, e a galera fica do meu bairro, né? E a galera ficava organizando lá na hora de chamar os poetas para declamar, para colocar eu depois dele, ou ele depois de mim, para ficar uma coisa assim. Foi assim que a gente ficou muito amigo, né? Então, assim, igual eu te falei, a cultura marginal estão todas as pessoas, cara. Todo mundo tem muito o que colaborar, por mais que a gente tenha o que discutir, por mais que a gente tenha o que superar, entendeu? É claro que a gente não vai aceitar um nazi ali, né? É, mas a gente pode discutir com um pastor que, assim como a gente pode discutir com um católico, com qualquer pessoa, que esses ambientes religiosos ajudaram a
proliferar esse tipo de pensamento e esse acontecimento político nos outros países. Entendeu? A gente não pode também culpar as pessoas pela cultura que elas tiveram e pelas ideias que elas absorveram, sim, às vezes pelo que elas acabam fazendo, né, velho, na prática. E na prática, a prática de um humano como esse, por exemplo, é muito positiva, né? O cara que nunca pediu pra gente pisar na igreja dele lá, ele abria a igreja pra gente poder usar fazer comida, usar o banheiro contra a vontade da comunidade religiosa dele, para poder reformar a praça do bairro onde estava tendo as batalhas de rap, né? E tava lá batendo prego, martelo, cortando e fazendo tudo que tinha que fazer junto com a galera e declamando poesia e tocando violão pra galera rimar, sacou? E nem um pouco. O espaço de evangelização dele era a poesia que ele declamava. Entendeu? Então, assim, isso é só um exemplo muito claro que eu tenho, assim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para divergir também, sabe? A gente toma muito cuidado para divergir, que às vezes a gente acaba colocando a nossa revolta que a gente tem com o mundo, com as coisas que a gente quer, que as coisas que a gente busca, numa parada que às vezes tá ali pra gente também, sabe? Tipo assim, sabe? Olhar pra mim e dizer, meu, qual é o seu problema, cara? Sabe? O negócio tá aí pra você, velho. Ninguém vai te falar que você não pode ir lá, e inclusive jogar essa ideia lá, sabe? Então, assim, é isso. A gente tem que tá aí, somar nos espaços mesmo, não diminuir os espaços, sejam eles quais for, porque a gente tá ali porque a gente quer, né? Um espaço tipo uma igreja, por exemplo, é um espaço que eu não usaria dele. Mas o Islã, entendeu? É um baita do espaço. O Islã não. Eu amo sarau. O Islã não atrapalha o sarau, né? Vai modificar a forma como as pessoas declamam poesias e tal, vai ter um efeito sobre isso daí, mas, porra, e aí? Entendeu? Paciência. Tipo assim, tô ilustrando coisas pequenas, sabe? Episódios pequenos, assim. Até num caráter muito pessoal, para falar a verdade, assim, bastante pessoal, bem da minha experiência mesmo, assim, e do meu lugar, né? E do que eu já pensei, do que eu ainda penso, né? E é isso, cara, para justamente guardar a coerência do discurso com a ação, né? E, e boa, pela união mesmo aí de todos os movimentos, né? Pra gente ver aquilo que a gente sonha mesmo de verdade, que é o fim das classes, né, velho? E, enfim, dessas vaidades estúpidas aí que acabam dividindo a gente, colocando a gente em cada vez mais classes, né? Cada vez sectarizando as classes, que é mais absurdo ainda, né? Não, perfeito. Você vai declamar agora no finalzinho aqui. Só queria mais uma vez te agradecer. O papo foi enriquecedor demais, justamente dentro do nosso propósito. A gente sabe da importância da teoria, mas que a bagagem prática é o que mais nos enriquece. E aí um dos motivos desse bate-papo ter sido tão bom foi que você tem essa bagagem para passar para a gente e deu para entender direitinho os termos que você passou aqui. O veganismo, que também entra com uma missão forte, um chamado que você colocou aí até abolicionista, gostei muito desse termo, né? E a cultura marginal, que também na prática estabelece algum tipo de organização que tem uma estrutura mais horizontal, ou pelo menos em tese, né? Ou dependendo, variando de organização por organização, mas que no geral é um imperativo. E eu gostei demais. Gostaria, para a gente encerrar, você declamasse uma poesia sua e também deixar um espaço para você divulgar algum canal, algum conteúdo seu, de algum amigo, alguma página, alguma sugestão que você deixa aí para o pessoal que acompanha nosso canal, para poder também talvez continuar esse assunto, ver outros aspectos, você ficar à vontade também para fazer suas sugestões e as divulgações necessárias aí, beleza? Muito obrigado. Pô, mano, da hora. Tô até puxando a tela aqui, porque eu tô com a poesia mais nova aí que eu tenho declamado e que ainda não tomei vergonha para decorar. Eu vou falar primeiro, então, das coisas que estão rolando aí, né? Aí o coletivo A Rua Declama, ele ainda existe, né? Queria mandar um salve pro Naga aí, que é o cara aí que tá por trás dos corres, né? Um grande sujeito, assim, que mesmo o Sarau aí tendo dado uma esfriada, ele não deixou de ser apoiador das outras situações que têm acontecido aqui. E quais outras situações são essas? É o Sarau de Quinta, um salve pro Mano Pig,
o Sarau Cesta Básica, um salve para Kadoshi, e procure a galera, Diário de Pig 86, @Kadoshi Miranda, com K e SH, e @Rua Declama, lá no Instagram, tá todo mundo lá. E nessa hora aí que a gente não tá podendo fazer os saraus de rua, tá rolando muita cena online. Então, ontem eu participei do Encontrão Poético, muito massa. Então, Instagram, @Encontrão Poético. E hoje, por exemplo, eu tenho uma live do Islã Ondaka, lá de Juiz de Fora. Um salve aí pro Ale Dornelos. E é o @Islã Ondaka, com K. Slam sem I, né? Slam, SLAM. Ondaka com K. Então é isso, cara. Tá rolando muita coisa no Instagram. Essas páginas aí que eu passei, com certeza vão ter divulgações, né? Eu tô só com um perfil privado no Instagram por enquanto. Eu tinha até excluído total as redes sociais. Aí veio a quarentena agora. Eu acabei fazendo outro Instagram. Eu tava só com os Instagrams de trampo aí mesmo, de design gráfico e tal, e eu me informava através daquilo dali. Mas em breve aí eu vou estar com minha página de poesia também. Eu estou organizando um portfólio aí para botar uma página de poeta, né, no ar aí no Instagram. Então eu não tenho nada meu assim ainda para divulgar, não. As bandas que eu tô com ela aqui agora estão bem no embrião aí. A gente está com alguns projetos aí. Aí aqui projeto de reggae, projeto de rap, projeto de grindcore, tem várias conversas acontecendo aí. Eu arrumei um home studio, estou aprendendo a fazer gravação agora também, agora ninguém me segura, faço o que eu quiser. Em breve eu vou ter o que divulgar, mas por enquanto eu não tenho não. Eu só quero divulgar essas pessoas incríveis aí, ó. O trabalho delas aí, que eu já citei. E dali vão achar vários poetas ali que estão no corre e fazendo esse tipo de trabalho pela rede, né? Por aí vai. Tem muita coisa acontecendo aí. Tá excelente, Hugo. Então vamos com uma poesia aí pra gente finalizar nosso papo. Já deixando um grande abraço para você. Assim que terminar esse período de quarentena, não deixa de vir Nova Era não, nós vamos estar te esperando aqui. Eu adoro o diabo, admito. Será que há algo esquisito? Eu sei que não me precipito, quando a fé nele eu deposito, então ouça o que eu recito. Não tem nada de erudito. Eu adoro o diabo, repito. Será que é algum delito? Ele vem onde eu habito, bem enquanto eu pito, não pede nenhum requisito. O brilho do diabo é infinito. Eu adoro o diabo, insisto. Vou organizar um plebiscito para numa lei deixar explícito que o diabo merece um rito. Então, vamos votar sem conflito. Quem gosta do diabo dá um grito. Nós amamos o diabo, está dito. E quem não gosta, sem atrito. Com você não precisa ficar aflito. Com você eu nem compito. Perdão se eu te irrito. Quando o diabo eu cito. Mas se quiser entender, te capacito. Em diabo eu sou perito. Sei que ele é bendito, que não é bode nem cabrito, nem santo, nem satã, espírito. Tudo que sobre ele for escrito nunca deve ser restrito, deve ser transcrito, muitas vezes reescrito. Manda para mim que eu edito. Também guardo sem detrito numa caixa de granito, aonde estará inscrito meu diabo favorito. Pois diabo não é mito. Eu só acredito no diabonito. É isso aí, ó. Dia bonito pra nós aí, viu?